Fala, família vascaína, mais uma vez aqui de volta. Eu sou Gilvan Barreto, diretamente do canal Mundo Vascaíno para você. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero falar bem devagar para que você entenda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, então já vai nesse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para mais vascaíno, para a gente estar crescendo aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então conto aí com o seu like, conto aí com o seu comentário, com a sua curtida e com o seu compartilhamento. Dito isto, vamos falar de Vasco, pois temos sempre coisas boas para te informar e às vezes não tão boas assim como tem acontecido com o nosso Vasco. Nós estamos aí seguindo. Então vamos chamar a vinheta e logo após estaremos aí trazendo notícias de Vasco para você. Pura Mundo Vascaíno! Valeu, galera! Valeu por deixar o seu like, valeu por se inscrever. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreva. Mas vamos lembrar que hoje tem Vascão para você. É isso aí, hoje é dia de Vasco. O Vasco enfrenta o Fluminense pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Valendo aí a liderança para o Vasco, né? O Vasco buscando aí a liderança e torcendo também aí para um resultado entre o Volta Redonda e o Maricá. Dependendo desse resultado aí, se o Volta Redonda não vencer, o Vasco vencendo o Fluminense pode aí aparecer na liderança do Campeonato Carioca, beleza? Esse jogo vai acontecer no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Isso aí, às 21 horas. E você pode acompanhar o nosso Vascão, acredito que pela Vasco TV, se o Vasco for o mandante com imagem, se não for apenas com a narração. É muito bom a gente estar acompanhando a Vasco TV, se inscrever lá, porque é um patrimônio também do nosso Vasco. Valeu, galera? Então vamos nessa aí, vamos chegar junto para ajudar o nosso Vascão. E falando do jogo de hoje, fica uma pergunta. A pergunta é, deixe aí nos comentários, o que vocês acham da saída do Alex Teixeira? O que vocês acham? Deixa aí no comentário. Eu vou dar a minha opinião, valeu? Vou dar a minha opinião aqui com relação ao Alex Teixeira, não só para esse jogo de hoje, ou para uma mudança no estilo do Vasco com relação ao jogo passado, tá? Vamos lá. Eu acredito que no jogo de hoje, com o Fluminense, que já está uma equipe mais... é uma equipe de Série A, e o Vasco precisa, né, estar assim, melhorando o seu desempenho, porque fez um jogo excelente antes do Volta Redonda, e no Volta Redonda o Vasco não jogou. Enfim, pegou um time mais preparado para impedir que o Vasco jogasse, o Vasco não conseguiu jogar. E o meio-campo do Vasco é bom. Então o que é que eu faria? Vamos lá. Eu tiraria o Alex Teixeira e adiantaria o Tietê, para que o Tietê possa fazer a função do Alex Teixeira e o Coutinho faça ali, fique mais livre para flutuar mais perto da área ali, perto do Verratti. Ou melhor, o Coutinho passaria a fazer a função do Alex Teixeira e o Tietê fazendo ali a função do Coutinho. Porque o Tietê já fez essa função por onde ele passou nos outros times que ele passou, tá? Ele já atuou dessa forma. Então essa seria a minha mudança para o jogo de hoje, tá? Deixa aí nos seus comentários o que você acha desta mudança, beleza? Se você entraria também com o Hugo Moura ou com outro jogador aí que você acha que seja melhor. Os jogadores relacionados para a partida de hoje contra o Fluminense, entre os relacionados são eles: Alex Teixeira, Bruno Lopes, Coutinho, Daniel Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Oliveiras, Lucas Piton, Lucas Zucarello, Matheus Carvalho, Maximiliano Domingues, Pablo, Paulinho, PH,
Payet, Puma Rodrigues, Souza, Tietê, Verratti e Vitor Luiz. Esses são os relacionados para o jogo de hoje. Uma possível escalação do Vasco para hoje. Vamos lá. Léo Jardim, PH, João Vitor e Lucas Oliveira, Jair, Lucas Piton, Paulinho, Tietê, Alex Teixeira ou Hugo Moura e Coutinho e Verratti. Esse é a possível escalação do Vasco para hoje. Também na continuidade do nosso vídeo, com relação às saídas do Vasco, né? Nós entendemos também, como torcedor, que o Vasco precisa sim estar melhorando a sua folha, tirando alguns jogadores e trazendo jogadores que o Vasco realmente necessita neste momento, que são aí, nós estamos batendo nessa tecla aí há um bom tempo, o Vasco desde o ano passado, o Vasco precisa de pontas de velocidade para um contra-ataque rápido, né? O Vasco precisa já há um bom tempo dessa situação aí, de resolver essa situação aí, e nós esperamos que resolvam. Mas aí nós temos aí umas possíveis saídas, né? Para a saída do Esforza e o Jean Davi. O Esforza não foi relacionado, como vocês viram aí na lista de relacionado, não está, já não vem sendo, né? Então, provavelmente o Vasco possa estar buscando aí uma negociação para esse jogador, para que possa estar enxugando a folha. E também o Jean Davi, ele, apesar de estar relacionado para esse jogo, é bastante claro que o Vasco também não vai contar com o Jean Davi, e o Vasco precisa se desfazer desse jogador para que venha outro. Outro jogador também que o Vasco até agora não definiu, né, o que é que vai fazer. As primeiras notícias é que o Vasco não iria contar com esse jogador, que é o Capasso, mas a torcida, uma boa parte da torcida, gostaria de ver o Capasso em campo, gostaria de ver o Capasso tendo minutagem para ver qual é desse jogador, porque não à toa ele é o atual campeão paraguaio. Pois é, jogou lá, foi campeão. Então, um jogador que estava jogando e chega no Vasco, não é aproveitado de forma alguma, mas vem treinando entre os titulares. Isso aqui é surpreendente, né? Também aí, para resolver, né, se o Capasso fica ou se sai, né? Então esperamos aí, porque são jogadores que têm salário alto, pessoal, tá? O Jean Davi nem tanto, mas o Esforza e o Capasso, eles têm salários altos no Vasco. Então os clubes que querem pegar não quer assumir esse protagonismo aí de pagar um alto salário para esses jogadores. Um tempo aí sem se falar na questão da SAF do Vasco, a notícia trazida aí pelo jornalista do SBT, o Pedrosa, que cobra o Vasco, o Pedrosa traz a notícia que o Vasco tem aí para o final de fevereiro e começo de março aí, talvez, uma reunião marcada com o Marinakis. Pois é, o grego que tem interesse em comprar a SAF do Vasco, e o Vasco aí se ajeitando aí para estar se encontrando com ele. E eu fico na expectativa, será que vai dar samba? Será que vai vender? Vende logo, Vasco. Resolve essa situação logo com a 777 e vamos botar esse Vasco para ser gigante novamente, porque no campo o Vasco não tem sido gigante, mas na torcida, essa torcida é gigante e dá show por onde passa. Por onde o Vasco for, essa torcida tem sempre dado um show, um espetáculo à parte. Falta o Vasco corresponder a esse espetáculo em campo. E o Pedrinho, até então, não se manifestou para responder acerca das contratações que estão indo atrás, que não está dando certo, o porquê. Ele não veio se explicar. Espero que quando ele vir, ele traga uma resposta para o torcedor que realmente convença o torcedor e demonstre que ele não está errado ou está errado, mas que ele precisa de resolver essa situação. Ele precisa, porque o Marcelo Santana, sinceramente, não dá para ser diretor de futebol executivo do Vasco. Não dá, não tem como ficar o Marcelo Santana. Já passaram tantos outros bons
e não deu certo, por que o Marcelo Santana, sem experiência nenhuma no mundo dos negócios de tratativa de venda e compra de futebol de jogador, iria dar? Pode ter sido uma aposta do Pedrinho, mas para finalizar, rapaziada, para finalizar, eu desconfio que o Vasco está indo atrás de um jogador e que ainda não foi comentado por ninguém. Eu desconfio que o Vasco está indo atrás desse jogador. Pode ser aí, não sei, um jogador de 27 anos, provavelmente atuando na Europa. O nome dele, Gabriel Strefatia. Esse cara deve ter dupla nacionalidade, com certeza. O nome dele é muito complicado, mas ele é conhecido assim. E também ele é conhecido como Espeto. Vamos ver, galera, aonde o Vasco vai achar esse ponta que nós estamos não precisando. Esse rapaz, ele é um ponta direita, ele é brasileiro, mas até então ainda não foi soltado. Será que o Vasco está indo atrás desse jogador? Vamos aguardar. Vamos aguardar e torcer para que possa estar trazendo uma boa contratação para o Vasco. Valeu! Foi o nosso vídeo dessa tarde e eu vou ficando por aqui. Gilvan Barreto, Mundo Vascaíno, se despedindo aqui, se despedindo aqui. Aquele abraço, saudações vascaína. Fui!